Dia 5 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O padrão do céu. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. João capítulo 11, versículo 1. Mesmo seguindo Jesus, convictos da nossa salvação, somos seres humanos sujeitos a ser acometidos por qualquer enfermidade. Embora existam pessoas que acreditam estar imunes, por qualquer motivo que seja, independentemente do tamanho de nossa fé, não somos super-humanos. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Isso, porém, não nos isenta de ficarmos doentes, passarmos por lutas e adversidades, mesmo depois de encontrarmos Jesus e passarmos a viver uma vida nova. As doenças nem sempre são consequências do pecado. Podem ser simplesmente decorrentes de idade, de causas naturais, de acidentes, ou mesmo consequências do pecado do próximo. Mas não é por isso que devemos deixar de buscar dos céus a cura para as nossas doenças. Basta que nos lembremos de quantas pessoas acometidas por doenças físicas Jesus curou com seu poder. Tantos foram os milagres de Jesus que o Evangelho de João, no capítulo 21 e no versículo 25, relata que não caberiam nos livros já escritos no mundo todo. Quando João faz essa declaração, ele também está listando o milagre que Jesus está por fazer na vida dele. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Precisamos trazer a realidade do céu à terra. Ou seja, no céu não há doença nem enfermidade. O padrão do céu é de vida e abundância. À medida que buscamos viver a realidade celestial, passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A frase de hoje é: chegou a hora de não perder tempo com situações que estão além do seu controle. Abra espaço para a intervenção divina. Hoje é o dia 125 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 54 e a palavra-chave de hoje é humanidade. Dessa leitura que nós fizemos hoje, nós vemos aqui que o pastor Júnior Rostirola está querendo nos incentivar a deixarmos as preocupações que estão fora do nosso controle. Tem coisas que não cabem a nós resolver, mas somente a Deus. O que cabe a nós é colocar a nossa vida diante dele, mas quem dá a última palavra é ele. Sabemos que no céu não existem situações de tristeza, nem de doença, nem de escassez, porque João, no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, escreveu a respeito da visão que teve sobre o céu. Lendo Apocalipse, nós vemos que... Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 21. Nesse livro de Apocalipse, João teve a visão
a respeito do céu que Deus deu a ele. E aqui diz: então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqui Jesus estava dizendo para João, nessa revelação: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra. Jesus estava dizendo para João sobre a divindade dele. Ele estava dizendo: eu sou o princípio, eu sou o fim de todas as coisas. O verso 7: aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. 8. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. 10. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus. 11. Brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 15. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. 16. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais.
17. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. 18. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. 19. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda. 20. A quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a décima de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. 21. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. 22. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. 24. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. 25. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. 26. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. 27. Porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Esse capítulo 21 que lemos de Apocalipse é o que mostra como é o céu. Nós vemos aqui dessa leitura que o céu tem a rua principal de ouro, que lá não existem tristezas, nem lágrimas, nem doenças, nem enfermidades, e que não há necessidade nem de sol, nem de lua, porque a própria glória de Deus brilha nesse lugar. E vimos também nessa revelação, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Um livro de revelação de que entrarão nesse céu aqueles que caminham com Jesus enquanto estão aqui nessa terra, enquanto estão aqui nessa vida. Então existe um padrão do céu, um padrão de alegria, de saúde, de satisfação, de glória de Deus, e é esse padrão do céu que devemos buscar. Mas Deus sempre mantém sobre cada pessoa o direito ao livre-arbítrio. Podemos decidir se vamos morar no céu ou se vamos ficar de fora. A decisão final cabe a cada um de nós. O céu existe, existe um padrão do céu, existe um padrão divino, existe um lugar onde Deus quer trazer paz, alegria, realização, bênção, satisfação, mas esse lugar é um lugar que depende da sua vontade, de você querer estar com aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida.
Vamos ler aqui mais uma vez o último verso, que diz aqui: porém nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Sabemos que o Cordeiro é Jesus, porque ele ofereceu a sua vida para ser sacrificado na cruz para nos purificar do pecado. E o livro da vida é o livro que tem, como aqui está escrito, o nome dos que aceitam ao Cordeiro, que aceitam a Cristo. Então agora quero fazer um convite a você, colocando aqui a oração de confissão, que é a oração para receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, pode crer que Jesus é o Filho de Deus e fazer essa confissão que está aqui na tela. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e você quer entregar a sua vida a Ele agora, faça essa oração comigo. Declare, ligando o seu pensamento com Deus agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé onde você possa participar de estudos da Bíblia, para que você possa conhecer mais a respeito da palavra de Deus, para que você possa se aproximar mais e mais de Deus. Enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por situações de aflição. O próprio Jesus disse isso. Podemos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, quando Jesus estava conversando com seus discípulos antes de entregar a sua vida, ele disse, aqui no verso 33, eu digo isso para que por estarem unidos comigo, veja, os discípulos estavam unidos com Jesus, mas Jesus estava dizendo para eles, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, Jesus não prometeu que nessa terra tudo será perfeito como nós esperamos. Haverá doenças, haverá mortes, haverá situações em que precisaremos exercer a nossa fé. Haverá situações em que seremos provados. Então, se você está passando por um momento de crise, de provação, de ansiedade, de depressão, ou algum tipo de desemprego ou insatisfação com seu trabalho, com seu casamento, com os seus filhos, saiba que todas essas coisas são desafios que fazem parte dessa vida. É necessário ter força, graça, paciência na educação e no treinamento dos filhos. Os filhos não são como nós esperamos que eles sejam. São pessoas que desenvolvem a sua própria personalidade e que precisam do nosso apoio, do nosso ensinamento, da nossa orientação nos caminhos do Senhor, para que possam entender a palavra de Deus e se conectar com Deus, para que
do ensinamento, da instrução nos caminhos do Senhor, eles consigam se conectar a Deus e estabelecer um relacionamento individual com Deus. Seus pais também não são como você gostaria que fosse. Eles passaram pelas experiências deles. Eles tiveram os seus avós, que ensinaram eles a ver o mundo de uma forma que você hoje pode não entender. E é necessário que você honre os seus pais e compreenda que existem diferenças entre as gerações e que, quando você passar por mais alguns anos, também vai ser desafiado pelos seus filhos. Doenças podem acontecer e às vezes a culpa nem é sua. Passamos alguns anos atrás por uma pandemia de Covid-19, onde ninguém tem culpa nenhuma pelo surgimento dessa doença. Até hoje, as pessoas procuram saber quem foi que criou aquele vírus, quem foi que foi negligente na manipulação de pesquisas de laboratório, onde foi que surgiu. Como nós lemos na mensagem de hoje, às vezes a doença vem e nem é culpa nossa. São pecados que outras pessoas praticaram e de repente está lá aquela doença. E você está sujeito a isso porque você está no mundo. Então Jesus, ele disse: enquanto vocês estiverem no mundo haverá sofrimento. No mundo vocês vão ser desafiados. Quem sabe você está com alguma situação no seu casamento e está pensando assim: nossa, o meu mundo acabou. O casamento é um desafio. E é necessário que haja um alinhamento, diálogo, entendimento, entrega, disposição de ir avante, de mudança, para que se possa levar o casamento sempre em frente no propósito do Senhor. Nem sempre as pessoas envolvidas no casamento estão dispostas à mudança, à transformação. E, quando elas não estão dispostas à mudança e à transformação, o casamento se encerra e muitas pessoas não entendem que isso aconteceu pela falta de disposição de levar avante aquele desafio, as mudanças que eram necessárias de serem feitas. Então, nesse mundo, há aflição. Nesse mundo, há desafios a serem enfrentados. Nesse mundo, é necessário ter disposição. E nem sempre depende só de você. Muitas vezes depende do outro. E muitas vezes o outro não quer mudar e você não pode fazer nada. Mas existe uma promessa de um padrão do céu. E nesse padrão do céu você pode fazer alguma coisa. Você pode entregar a sua vida para Deus e pode seguir no caminho de Deus e receber a promessa de um dia estar para sempre com Ele no lugar onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrima, nem tristeza. E enquanto estamos aqui nesse mundo, podemos orar e consagrar a nossa vida, fazendo tudo para andarmos na luz e na santidade, para diminuir, atenuar a quantidade dos sofrimentos, o que não anula que eles existirão. Mas Jesus fez uma promessa que podemos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último versículo. Jesus disse para os seus discípulos assim: lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Então Jesus fez uma promessa. Ele está com você todos os dias, até o fim dos tempos. Você pode entregar todos os seus desafios a Ele, pedir a Ele que lhe dê graça, força e sabedoria. Ele vai ajudar você com certeza. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós lemos no verso 28 o que Jesus disse sobre os desafios. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. 30. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, aqui nesse texto, Jesus disse: venham até mim. Então, se você está passando por alguma situação desafiadora, leve até Jesus em oração. Reúna-se com as pessoas da sua igreja, com seus amigos, com quem você pode contar e ore, colocando diante de Jesus, porque ele fez uma promessa. Ele está com você até o fim dos tempos. Ele está com todos que confiam nele até o fim dos tempos. E é ele que dá graça, luz, sabedoria e resposta para todas as circunstâncias. E você pode colocar isso nas mãos dele e ele vai trazer a resposta e a clareza que você precisa para vencer. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala sobre o padrão do céu. Essa palavra nos fala a respeito de como é o céu. Nos faz lembrar que no céu não existe pecado, no céu não há tristeza, não há dor, não há lágrima, que no céu as ruas são de ouro e o Senhor fez uma promessa para todos aqueles que vencerem o pecado e que decidirem seguir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu oro para que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem se conscientize a respeito do relacionamento que tem tido com o Senhor. Que cada pessoa que tem caminhado ainda em trevas se arrependa e entregue-se plenamente ao Senhor, vivendo em santidade. A tua palavra fala em Hebreus, no capítulo 12, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então eu peço que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha, derramando santidade. Que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo para que cada pessoa consiga perceber onde tem caído e o que precisa melhorar. Eu peço que o Senhor derrame força e graça para aqueles que estão passando por situações desafiadoras, no relacionamento com os pais, no relacionamento com os filhos, no relacionamento conjugal. Eu peço que o Senhor agora venha entrar e convencer, quebrando os corações que estão endurecidos, para que se arrependam e entendam o seu papel dentro dessa casa, dessa família. Eu peço que o Senhor também visite os que estão em situação de desemprego, que o Senhor venha trazer o alimento diário, conforme a tua promessa na tua palavra, e que o Senhor venha se revelar de maneira poderosa e sobrenatural, para que possam crer que o Senhor ainda acompanha-os, como o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mostra a tua presença, mostra que o Senhor está perto para aqueles que se sentem abandonados.
e que o Senhor se mostre cada vez mais e mais para aqueles que buscam ao Senhor, revelando a tua glória, para que o teu nome seja sempre glorificado. Quebra os corações daqueles que ainda não conseguem aceitar ao Senhor e alcança todos aqueles por quem o teu povo está orando. Essa pessoa que faz parte da família, ou que é algum amigo ou alguma amiga desse teu filho, dessa tua filha que está orando, intercedendo, pedindo que essa pessoa seja alcançada. Eu peço que o Senhor responda a essa oração e que o Senhor faça que essa pessoa se achegue ao Senhor, conhecendo o teu nome e sabendo que o Senhor é Deus e que traz a salvação. Faz assim, curando os enfermos e doentes, libertando os que estão em cadeias, em prisões, levando o teu povo para pregar a tua palavra lá, para que sejam libertos e salvos. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo oramos e agradecemos. Amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 54. O Salmo 54 nos diz: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, e inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. O livro de Salmos é um livro de cânticos. Então, quando tem um selá, significa que aqui havia uma ordem de dar uma parada na música. Verso 4: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. 5. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. 6. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. 7. Porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Então, o Salmo 54 é um salmo que fala a respeito de perseguição. O salmista estava sendo muito perseguido por inimigos poderosos, mas maior do que qualquer inimigo nessa terra é Deus, que tem todo o poder. A perseguição pode durar um tempo, mas quando chega o tempo de justiça de Deus, Deus dá um ponto final na perseguição. E o salmista aqui, ele pede a Deus que o salve. Ele fala no verso 1: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ele pede no verso 2: Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Ele diz no verso 3: Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Mas, o verso 4: Eis que Deus é que é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. No verso 5, que nós colocamos aqui em destaque, nós vemos a confiança que o salmista tem. Ele tem certeza que Deus pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Deus julga com verdade. E ele já agradece a Deus. A confiança que ele tem em Deus é grande. E ele diz no verso 6: Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom.
Quando ele diz isso no verso 6, ele está dizendo assim: eu tenho certeza que o Senhor realizará a justiça. Então eu oferecerei voluntariamente, eu oferecerei do coração, com alegria, ao Senhor sacrifícios e louvarei o teu nome, porque o Senhor é bom. Verso 7: porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. O desejo que ele tem aqui é que eles cessem de persegui-lo, que o Senhor faça a sua justiça. Então ele canta a vitória antes de vê-la cumprida. Ele fala do que ele está passando em oração e ele já agradece. E esse Salmo 54 nos mostra que quando oramos a Deus, já podemos agradecê-lo, porque quando falamos com Ele, Ele já tem a resposta. Então confie em Deus, tenha confiança nele, sempre e sempre.